Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Caminho. Hoje a gente vai falar do sussurro das estrelas e o chamado das águas, sincronicidades, arquétipos e o código secreto de Gaia. Da onde surgiu essa ideia? Me surgiu eu ouvindo uma outra pessoa falar, me veio um insight, uma frase que emergiu na minha mente. A luz da lua, ela ilumina o caminho dos corajosos, daqueles que adentram o seu inconsciente com a certeza de que lá encontrarão o seu maior tesouro. E é um convite a mergulhar nas profundezas desse simbólico, desse reino simbólico, onde a nossa psique e o cosmos se entrelaçam. Então aqui hoje nós vamos desdobrar essas camadas como se a gente folheasse o Liber Novus, o livro vermelho de Jung, onde arquétipos são mapas para territórios invisíveis. Então, a lua aqui como espelho do inconsciente. A lua, no seu brilho prateado, ela não emite a luz própria, ela reflete a luz do sol. E essa dualidade, ser iluminada e ao mesmo tempo iluminadora, simboliza o inconsciente, um reino que não se revela diretamente, mas reflete fragmentos da luz da nossa consciência. Quem ousa caminhar sob essa claridade aceita ver o mundo através das sombras, ambiguidades e metáforas. Então aqui a coragem não é daquele herói solar que avança em plena claridade da luz do dia, mas sim do viajante noturno, aquele que confia na sua própria intuição e decifra o que está entre as coisas e não nelas mesmas. O caminho sombrio desse tesouro escondido. Jung comparava o inconsciente com um grande oceano, um vasto e desconhecido oceano habitado por criaturas arquetípicas. Adentrá-lo é como a gente seguir essa trilha numa floresta à meia-noite. Cada passo que a gente dá revela medos, lobos à espreita, desejos, o canto das sereias e memórias, os espelhos d'água. Então esse maior tesouro não é um objeto, mas é uma síntese de todas essas experiências com o self, essa totalidade psíquica que integra luz e escuridão. E esse tesouro ele só é visível para quem não foge do próprio reflexo na superfície turva desse lago, onde estão todos os nossos monstros interiores e se confundem com o quê? Com divindades adormecidas. Por isso, nas visões, muita coisa dentro desses deuses de mitologia. A coragem de ser inocente. Então, essa certeza que eu menciono naquela frase lá em cima não é arrogância, mas é a fé do tolo. É como no arcano do tarô, o louco. É a disposição de se perder para se reencontrar. É estar diante do precipício só com uma trouxazinha na mão e vou me jogar para baixo. É se perder para se encontrar. Essa disposição é como Ícaro, que mesmo sabendo do risco, voou em direção ao mistério. Então Jung dizia que essa coragem nasce da quê? Da confiança nesse processo de individuação, nessa transcendência, nessa iluminação, onde até os nossos erros são revelações. O inconsciente, como a lua, ela não mente, ele também não mente. Ele distorce, amplifica e poetiza. Então esse nosso tesouro, esse maior tesouro que a gente tem é a nossa própria jornada de autoconhecimento, onde os medos, eles se transformam em aliados e as nossas feridas em fontes de sabedoria. Então o preço, qual o preço dessa luz prateada? A luz lunar não aquece, gente, ela questiona. Quem caminha sobre ela precisa abandonar a ilusão do controle solar, que é a razão pura, e aceitar a fluidez dos sonhos, dos pressentimentos e dos paradoxos. O maior perigo não é a escuridão, mas essa tentação de projetar nela os próprios fantasmas, confundindo sombras com realidade. Então, o verdadeiro corajoso é aquele que, como um alquimista, trabalha na noite escura da alma, transmutando o seu chumbo, que são nossos traumas, em ouro, em significado. Dessa dança entre os arquétipos. No tarô, a lua, esse arcano, ele mostra um câncer emergindo das águas, lobos uivando e duas torres ao longe. Cada símbolo é um arquétipo.
O câncer é o inconsciente primordial reptiliano que nos arrasta para as profundezas. Os lobos são os instintos, o instinto domesticado como o cão e o selvagem como o próprio lobo. Intenção interna, a gente tem sempre isso. As torres, a promessa de um lar psíquico, que é construído através de atravessar o que? O deserto noturno. Green, ao explorar os arquétipos junguianos, eu estou lendo esse livro, né, que é em relação aos arquétipos do Liber Novus, ele explora esses arquétipos e ele sempre nos diz que eles não são estáticos, ele sempre nos lembra disso, que são máscaras que vestimos e que nos vestem também, como um teatro cósmico. Então, essa grande noite como um útero. Então, é uma jornada para o inconsciente, é um renascimento. Tudo isso que quando a gente para e olha para dentro, é como se a gente estivesse renascendo das cinzas. Essa lua, a mãe fria e sábia, ela ilumina não para afastar a escuridão, gente, mas para nos ensinar a ver com os olhos fechados. Seu tesouro é a descoberta de que o verdadeiro valor não está na luz ou na sombra, mas na coragem de dançar entre uma e outra, entre ambas. Então, como escreveu o Rilke, a noite é mais íntima e mais verdadeira que qualquer dia humano. Tudo acontece ao calar da noite. Então, que a sua aventura nas profundezas seja guiada não pela certeza das respostas, mas pela beleza das perguntas. Então, faz 3 dias atrás eu estava ouvindo a tiragem de tarô do Serafim Tarô, né, do Valdemar. E ele disse algo sobre a lua ali que trouxe aquela frase e me trouxe aquele insight. Aí eu falei, vou estudar e falar um pouco mais do arquétipo, já que eu estou lendo e estou fazendo já esse processo, né? E depois, em seguida, naquele mesmo dia, a Ju faz o vídeo da tiragem de tarô dela, de câncer, e me menciona na descrição. Aí eu falei, por quê? Tem alguma coisa, tem sincronicidades aí, porque eu sou de touro, ela sempre me menciona, fala no touro, e aí ela colocou, eu falei, peraí, tem alguma coisa, eu preciso olhar. E depois o vídeo da Kelly com a água, com as visões dela da água, a água nos sonhos, os sonhos dela com os rabinos, ela conta isso, e elas estão no meu grupo. Então eu me perguntei, eu falei, vou questionar isso, o que o universo está querendo nos dizer, e dizer para mim e para o coletivo. A gente já teve essa lua transformadora, nós começamos com a lua em nova em touro, depois nós tivemos a cheia agora em escorpião e a gente está caminhando. E muitos astrólogos estão falando de muitos acontecimentos que vão acontecer nesse período, até julho, agosto. Então a gente está trabalhando aqui um período muito rico, muito simbólico e com muitas energias. Então quais são essas sincronicidades mostradas? Então eu vou falar um pouquinho dessa dança, porque é uma dança entre energias, entre a natureza, entre os planetas, entre o universo. Então, no universo onde os astros dançam em ritmos ancestrais, essa transição do touro para o câncer não é apenas uma mudança de signo, gente, mas uma jornada cósmica que ecoa nas profundezas da nossa alma e da alma de todo ser humano. A Juliana, das Fadas Vitorianas, no seu vídeo, ela nos convida o quê? A sentir essa passagem do solo firme de touro, onde raízes se entrelaçam a segurança material para as marés fluídas de câncer, onde essas emoções revelam que segredos submersos. Então é como se a terra, nesse grande abraço, nos dissesse: soltem-se, deixa a água lavar suas resistências. E é nesse momento e nesse movimento que o Valdemar do Serafim Tarô e a Kelly surgem como intérpretes de um código divino, tecendo narrativas que unem arquétipos, sincronicidades e os sussurros do inconsciente. Então, é como se eles nos dissessem: preparem-se, o cosmos está nos mostrando que a verdadeira magia está onde? Na coragem de mergulhar no desconhecido. Então, essa terra que chora e essa água que cura, vocês estão sentindo? A passagem de touro, que é a terra, para o câncer, que é a água, simboliza mais que uma mudança astrológica, é um convite à transformação emocional. Então, o touro arraigado em estruturas
e resistente a mudanças, então representa essa nossa zona de conforto. Eu estou falando aqui, gente, de metáforas de arquétipos. Enquanto Câncer, regido pela Lua, nos puxa para essas marés do sentir. Então, o Valdemar, com suas cartas, ele revelou símbolos como a roda da fortuna e o eremita, lembrando-nos que a resistência é parte do ciclo. Mas essa entrega é a chave. Gente, o eremita aqui como Saturno. Então, já Kelly, em seu Carvalho Encantado, traz o que? A lua e sacerdotisa, enfatizando o que? Essa intuição, esse poder da intuição como um farol nas sombras. Então, as sincronicidades aqui estão gritantes. Ambos os tarólogos destacam a lua como arquétipo central, ligando-se ao inconsciente coletivo, a necessidade de escutar os sinais do corpo e da natureza. A lua, em sua fase crescente, reflete essa jornada de touro para câncer, um convite para honrar ciclos, mesmo quando a mudança assusta. E a resistência, simbolizada por touro, ela se dissolve nessas lágrimas curativas de câncer que nos lembram: tudo que é rígido quebra e tudo que flui permanece. Então tem muito astrólogo falando de catástrofe e falam de tsunami, de não sei o que lá. Isso tudo está internamente, isso já está acontecendo e vai eclodir como um vulcão para toda a humanidade. Tudo que faz parte, né, dessa transição que é da Terra, do planeta, vai acontecer com todo mundo que está em cima na superfície. É interior na Terra, no centro da Terra, esse burburinho vai refletir na gente. E não é em um e outro, ou no escolhido, ou naquele. Não, é em todo mundo. Então, quem estiver pronto e preparado vai conseguir passar por isso, né? Com mais facilidade. Então, esse arquétipo da Lua como espelho da alma e da Terra. Desculpa, a Lua não é apenas um astro, mas em si um portal. Então, ela na luz prateada, né, que a gente vê refletida nessas marés de Gaia, nos ritmos do nosso corpo feminino e nos mistérios do psiquismo, tá? Eu tenho histórias com pessoas com demência é algo assim muito engraçado que acontece com luas, depois eu vou vir aqui contar para vocês. E os mistérios do psiquismo, a gente coloca aqui essas leituras que nem do Valdemar da Kelly, como nos mostrando que quando a gente se conecta com a Lua, a gente reconhece nossa natureza cíclica, assim como as estações da Terra. Então, as sincronicidades entre os tarôs revela que nesse momento cósmico estamos sendo chamados a nos reintegrar aos ciclos, aos ritmos naturais, abandonando a ilusão do controle. Então, a Lua, como guardiã do inconsciente, sussurra: confie, até as sombras são sagradas. Então é como se a gente estivesse entrando e decifrando esse código das estrelas e renascendo em Gaia diante dessa teia de sincronicidades. Isso fica muito claro aqui, o universo não fala por acaso. Ele grita em metáforas, nas cartas viradas em jogos, na dança dos signos, no brilho da lua. Quem tem olhos para ver, no aqui e agora, decifra. Quem está integrada no tempo, já olhou para o seu passado, já está com aquilo, já está nesse processo, decifra esses códigos e entende. Este é o momento de reintegrar-se à Gaia, de ouvir os seus sinais, seja no vento que balança as folhas, no rio que corre sem medo, no choro que liberta o coração petrificado e no respeito, preservando e honrando esse planeta. Então, a espiritualidade verdadeira não está nos dogmas, mas na coragem de fluir como a água, de rachar como a terra seca, para germinar a vida nova. Então, a intuição da gente agora é a ponte entre o céu e a terra. E os tarôs do Valdemar, da Kelly, são apenas espelhos do que já sabemos lá no fundo. Então, basta a gente trazer isso à tona, para que a gente possa, como câncer, abraçar essa vulnerabilidade, como touro, lembrar que até a mais firme rocha, ela é moldada pelas marés do tempo. Então, é um show cósmico que está em cartaz. E a gente é o quê? Nós somos tanto espectadores como atores.
E observação, Gaia aguarda, ela não precisa de salvadores. Ela precisa do quê? De parceiros que dancem essa sua roda em roda infinita em volta desse planeta. Então essa lua sorri sabendo que você já ouviu, que você já ouviu o chamado da lua. Então fica por aqui essa minha conclusão, essa minha reflexão sobre sincronicidades que aconteceram na minha vida particular, com todos esses sinais do universo, com essa questão dessas energias lunares e tudo que a gente está vivendo agora. E se você gostou, depois eu vou trazer alguns arquétipos também que estão presentes no inconsciente coletivo da gente agora, que fazem parte desse processo, dessa transformação de Gaia e da própria transformação do ser humano. Então eu espero que você se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse assunto, com quem quer entender um pouco mais, com quem quer aprender mais, ativa o sininho, curte o vídeo e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!